abrimos com o Mazi, já estamos ao vivo no YouTube. Primeiro, dar boa noite, né, aos nossos convidados, né, esses nossos advogados criminalistas do Rio Grande do Sul, doutor Carlo Velho Mazi, doutor Christian Tombini, né, que já somos agora conhecidos, já quase, vamos dizer, até amigos, né, também de uma certa forma retribuir, né, ao doutor Mazi um outro convite que fez, uma transmissão que a gente fez para a Abracrim, BCCrim, aí vocês depois podem explicar, né, direitinho como pouco os senhores representam, né, também algumas dessas instituições aí, até o pessoal conhecer um pouquinho melhor dos senhores. Então, a ideia desse programa de hoje, dos cientistas forenses, é nós falarmos sobre a prova técnica, sobre a prova pericial, e principalmente, essa conversa que nós tivemos aí, o doutor Mazi, principalmente o doutor Christian Tombini, alguns casos, né, que já atuaram, a importância da prova criminal, e um pouco também da assessoria jurídica, né, do que é assessoria jurídica, assessoria técnica, quando nós conseguimos trabalhar juntos, né, e nos debruçarmos juntos também em cima da prova técnica, tá? Eu vou já, sem muitas delongas, né, até vou deixar para os nossos convidados que eles próprios, ao longo da fala, já também se apresentem, né? Essa coisa também eu não sou muito de a gente ficar lendo os currículos, assim, né? Então, para a gente já entrar diretamente nos assuntos, eu vou só explicando como é que o programa é conduzido. Normalmente, nós temos uma fala em torno aí de 20 minutos com cada um dos oradores. Ele desenvolve, né, o assunto sobre a sua ótica, né, da forma dessa temática, né, da advocacia criminal, da prova técnica. Iniciaremos com o doutor Carlo Velho Mazi, né, depois a gente passa a palavra para o doutor Christian Tombini, e aí no final a gente abre, né, o debate, e também o pessoal no YouTube aqui que estiver acompanhando, né, quiser deixar alguma dúvida, alguma pergunta, eu vou acompanhar aqui, né, só vou pedir agora para o Guilherme, deixa eu só pegar o host aqui de volta, né? O microfone do doutor Carlo Velho Mazi já está aberto. Só boa noite aí, né, Christian? Boa noite, doutor Carlo Velho Mazi. Só deixar vocês dar uma boa noite, pessoal que está aí. E aí depois eu já abro aí com o doutor Carlo Velho Mazi, nosso advogado aqui do Rio Grande do Sul. Boa noite, Kleber. Uma honra e um prazer estar aqui neste espaço tão importante para o desenvolvimento das ciências criminais e das perícias forenses. Doutor Christian, só iniciar boa noite só, e aí eu já passo a palavra aí para o doutor. Boa noite, Kleber. Mais uma vez é um prazer enorme estar aqui, poder dividir esse espaço, assim como meu colega Carlo bem declarou, e para que a gente possa aí trazer uma série de circunstâncias e fatos onde a prova pericial foi de extrema importância, de grande valia dentro do processo criminal. Bacana. Eu vou então silenciar os microfones, deixar só com o doutor Carlo Velho Mazi, né? Então, com o senhor a palavra, doutor. Então, renovando a minha saudação, quero te cumprimentar, Kleber Miller, um perito que é referência nacional, muito reconhecido por nós criminalistas e também por outros operadores do direito, sobretudo também pela sua passagem pelo Ministério Público e pelo IGP. Então, é do conhecimento aqui dos operadores do direito, muitos dos seus trabalhos, então a admiração já vem de longa data, e também pelas suas produções bibliográficas, que muito já auxiliaram diversos colegas criminalistas aí na prática forense. Quero te agradecer, então, imensamente pela lembrança do meu nome para vir aqui nesse espaço tão importante, como referi inicialmente, para podermos debater um pouco sobre a importância da perícia junto à advocacia criminal. Eu, que atualmente estou como vice-presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas no Rio Grande do Sul, e tenho uma trajetória acadêmica junto a algumas instituições de ensino superior, como a PUC, a URGS, a Unicinos, e
fiz também uma passagem pela Universidade de Coimbra, em algumas especializações que realizei, e também, mais recentemente, tive a oportunidade de ter um contato mais próximo com a psicologia forense no Instituto, na Sociedade Brasileira de Psicologia Forense, onde fiz uma formação junto ao professor Jorge Trindade. E dentro dessa linha eu também quero saudar o meu colega e grande amigo, ao quem eu tenho extrema admiração, que é o Dr. Christian Tombini, que nos conhecemos já de longos anos e, inclusive, tivemos atuações profissionais conjuntas que só reforçaram a minha particular admiração pelo Dr. Tombini. Então, é uma honra muito grande estar com os amigos nesta data. Eu gostaria de colocar, dentro do tema que se propõe o presente webinar, que a assessoria técnica, em termos de perícia, em termos de assessoramento técnico aos advogados criminalistas, é de suma relevância para o exercício da advocacia criminal na atualidade. Porque os processos estão cada vez mais complexos e envolvem crimes que estão demandando conhecimentos aos advogados que nós originalmente não possuímos, porque não temos formação, muitas vezes, fora da área jurídica. É claro que todo e qualquer conhecimento técnico que um advogado venha a ter adquirido na sua experiência, tanto profissional quanto fora, cursos, etc., sempre vai agregar a qualidade do assessoramento ao seu constituinte. Isso é muito importante. Entretanto, nós vamos ter que reconhecer a nossa incapacidade de dar conta de todos os conhecimentos científicos existentes e que podem orbitar o processo penal, que é algo muito complexo, que envolve fatos da realidade do dia a dia, que mexem com inúmeras ciências, que vão muito além da mera ciência jurídica. Então, ao passo que o advogado, e aqui falo mais propriamente do advogado criminalista, vai ter uma formação jurídica dentro da área do direito penal, do processo penal, talvez algumas questões de criminologia, etc., e pode ter conhecimentos, inclusive em outras áreas do direito. Inúmeras áreas fora do direito serão de extrema relevância para a formatação das linhas defensivas que o criminalista terá que colocar ao seu cliente para fins de criar as estratégias processuais que resolverão o caso, resolverão o conflito posto em julgamento ali naquele processo. Então, esses conhecimentos externos vão demandar que o criminalista busque outros profissionais. E aí vem justamente a necessidade de nós termos contatos junto a áreas específicas de assessoramento técnico. E aí eu falo da medicina, falo da informática, falo da economia, falo do meio ambiente, da psicologia, da engenharia, da mecânica, de outros tantos ramos do conhecimento que nós, advogados, simplesmente não temos como aprender sem que tenhamos uma assessoria. Nós podemos ter conhecimentos gerais, e é muito apropriado que o advogado tenha esses conhecimentos, ou que ao menos busque, dentro de situações específicas que lhe sejam colocadas, que ele vá atrás de referências bibliográficas, etc., dentro dessas áreas. Entretanto, nós não somos autoridades dentro daqueles assuntos. E para formar o conhecimento do julgador, que ao fim e ao cabo é o objetivo da produção de qualquer prova dentro do processo penal, é poder influenciar
na formação da convicção do julgador, nós teremos que trazer argumentos que tenham uma verdadeira relevância científica. E estes argumentos virão de pessoas que não são advogados, porque o advogado ele tem habilitação e tem, digamos assim, autoridade para falar sobre o direito, e não para falar sobre a medicina. O advogado pode até ter alguns conhecimentos de medicina, mas ele não será uma autoridade em medicina a ponto de poder formular uma tese dentro da medicina legal, por exemplo, sem que haja um embasamento científico e de autores que efetivamente deem credibilidade àquela tese. Daí o porquê ele vai ter que se valer tanto de materiais, referências, quanto propriamente de assessoria técnica, ou seja, de assistentes técnicos que vão examinar aquele caso dentro da ótica defensiva, né, a partir da ótica defensiva. Porque aqui nós vamos tratar de um ator processual que pode ser habilitado no processo penal a partir de um pedido, que pode ser da acusação ou da defesa, de alguém, de um técnico, que vá conduzir aquela perícia, aquelas análises técnicas, com o viés daquela parte, com uma estratégia processual que resulte nos interesses daquela parte. Se é a defesa habilitando um assistente técnico, ela tem um determinado interesse de demonstrar algo de forma científica dentro do processo. A acusação também pode ter esse interesse, e é absolutamente legítimo que tenha os seus assistentes, como o Kleber, que exerceu função dentro do Ministério Público, é absolutamente legítimo que a parte que exerce a acusação tenha também os seus assistentes particulares que possam lhe dar essa assessoria. Diferente disso é o perito oficial. Este é o perito do juízo. Este vai prestar um trabalho absolutamente imparcial e vai formular uma perícia, vai elaborar um laudo pericial dentro das normativas, dentro das normas técnicas e dentro das regras previstas no Código de Processo Penal e no Código de Processo Civil, enfim, dependendo do tipo de perícia, e aí vai apresentar um laudo oficial. Laudo oficial esse que será questionado pelas partes. Haverá, então, a possibilidade da oferta de quesitos por parte dos advogados e por parte de ambas as partes, enfim, se for um processo civil, as partes e os seus representantes legais vão ter a oportunidade de formular quesitos. Eu participei de diversas perícias e quando me preparava para vir até esse encontro, eu vinha refletindo em algumas perícias interessantes, das quais tomei conhecimento enquanto advogado, e me vem à memória tanto perícias na área criminal quanto perícias na área civil, em alguns processos de responsabilidade civil nos quais participei. E tenho a impressão de que na área civil, muitas vezes, a perícia é até mais relevante que na área criminal, porque a área criminal ela acaba passando muito por um defeito que nós temos, que é a produção de prova testemunhal, que a prova testemunhal no processo penal, ainda hoje, ela é a principal das provas, e ela é a prova que sabemos todos nós, a mais falha de todas. E quem estuda psicologia sabe muito mais disso, né? Como a prova testemunhal é fraca, no sentido de efetivamente conseguir reconstituir um fato passado, porque o processo penal e o direito penal, eles são retrospectivos. Eles querem tratar de fatos ocorridos no passado. Como o processo civil vai tratar de um fato ilícito, vamos dizer, na responsabilidade civil, mas ali se colocam algumas questões que geralmente terminam em perícia, que é
autorizada pelo magistrado, e aí as partes oferecem quesitos. Eu me recordo um caso bastante interessante em que nós atuamos, em que quase houve uma repercussão penal, que foi a queda de um guindaste na construção de uma linha férrea, aqui no Rio Grande do Sul. Era uma extensão, na realidade, do Transurb, e havia uma construção, e lá havia alguns guindastes, e essa empresa que nos contratou colocou a situação que num determinado dia o operador do guindaste estava lá levantando alguns pesos e colocando no local da obra, até que o guindaste, houve um rompimento dos parafusos que seguravam a base desse guindaste em cima de uma carreta, e esse guindaste tombou e quase matou um indivíduo lá, uma pessoa da obra. Isso foi um processo extremamente complexo, que envolveu uma perícia naqueles parafusos, em toda a montagem desse equipamento. Vieram técnicos do Canadá para fazer análise deste guindaste. O fabricante do guindaste mandou um representante para acompanhar a perícia oficial. Houve 3 peritos que foram nomeados pelo juiz e que disseram que não tinham condições técnicas de fazer aquela perícia, recusaram a perícia por ausência de conhecimento suficiente daquele tipo de situação, e foi uma perícia extremamente complexa, em que havia alegações bastante conflitantes entre as partes. Eu me recordo que a alegação dos autores da ação, que eram os meus constituintes, naquela ocasião, foi de que havia uma falha na montagem desse guindaste sobre o caminhão, e foi descoberto isso em exames laboratoriais, que os parafusos possuíam microfissuras que possibilitaram, então, a quebra, e quando um deles se rompeu, houve uma reação em cadeia e todos os outros se romperam, quer dizer, uma parte daquela base se rompeu e o guindaste tombou com peso. E a alegação da outra parte era de que, enfim, a empresa, o operador da máquina, teria desligado um aparelho que regulava o peso e estaria levantando mais peso do que o permitido, do que o que estava nos manuais ali, era o peso permitido. Isso foi um processo extremamente complexo, que tramitou por muitos anos na justiça. Não importa o resultado aqui, eu digo que isso passou exclusivamente por perícia. E essa foi uma perícia muito complexa, que eu me recordo, que foi uma perícia de natureza civil ali, um processo de natureza civil, em que houve diversas reuniões, houve vistorias, houve fotografias. Eu me recordo que no dia em que ocorreu este fato, eu fui imediatamente ao local para verificar isso aí, e eu não tinha perito, eu não sabia que perito levar, assistente técnico, enfim, eu não sabia que assistente levar lá. E na hora me surgiu, eu tinha um perito contábil, e levei um perito contábil comigo um dia. Então, qual foi só que o perito contábil, o interessante, que já tinha feito inúmeras outras perícias até bem interessantes de natureza documental e em fraudes de lavagem de dinheiro, etc., para nós, o perito, eu só dei uma orientação àquele assistente técnico. Tu não é engenheiro, enfim, como é que tu vai... Tira foto de tudo, filma, tira foto de tudo, documenta o máximo que tu puder. E eu não sei, por sorte, assim, por coincidência, uma das fotos dele
demonstrava que o aparelho do controle da carga os cabos estavam todos conectados. E, posteriormente, quando essa máquina é levada até um depósito e é deixado que os técnicos que vieram do exterior manuseassem a máquina, eles tiram uma foto mostrando que o aparelho estava com os cabos rompidos. E aquilo ali foi fundamental para o processo. Nós mostramos, não, no dia estava aqui a foto, está aqui documentado, e a foto tinha a origem, tinha a marca do local, da data em que ela foi tirada. Então, houve essa preocupação, e essa foto demonstrava que o aparelho estava com todos os cabos ali, ele estava totalmente íntegro. E no dia posterior, lá, quando foram fazer a análise, ficou praticamente demonstrado que houve uma fraude ali do manuseio dessa máquina. Então, isso me leva a crer, assim, quão importante é o cuidado do assistente técnico, assim, do manuseio da prova, etc. Isso até, se tiver mais tempo, eu gostaria de entrar dentro dessa questão da cadeia de custódia, o quanto isso é importante, e aí eu tive inúmeras outras perícias em área criminal, em que a discussão não era o mérito do processo, não era passava exclusivamente pelo debate técnico, pelo debate acerca da metodologia da coleta da prova, acerca das condições de acondicionamento dessa prova, o que nós até recentemente não tínhamos regramento no direito penal brasileiro. Então, era muito escassa a possibilidade de discussão nos tribunais dessas questões, não havia só questões doutrinárias e pouquíssimos precedentes em que se debateu prova. Eu me recordo um precedente muito interessante que diz respeito à interceptação telefônica, em que a interceptação isso anterior a essa mudança que eu gostaria de fazer uma breve referência, já estou chegando nos meus 20 minutos, chamou-se Operação Negócio da China, onde foi feita uma interceptação por longo período, ou muralha da China, alguma coisa relacionada à China. E foi no STJ essa operação, e houve um longo período de interceptação telefônica, e depois as defesas, quando assumiram o processo, pediram acesso à íntegra do material colhido. E o material não havia sido preservado. Foi preservado apenas o que interessava à acusação, apenas alguns trechos que a defesa alegava que eram trechos retirados de contexto. Então, a operação foi anulada. Houve uma anulação de toda essa prova, foi considerada ilícita, e aí, por consequência, essa operação, eu até não me lembro se não era, agora, e teve uma outra que chamava-se Castelo de Areia também, que foi uma operação que foi anulada também por problemas técnicos. E essas operações foram o início, assim, dessas questões, do debate no Poder Judiciário sobre cadeia de custódia. Até que agora, no final de 2019, o pacote anticrime finalmente trouxe uma nova previsão da cadeia de custódia. Contudo, ainda deixa em aberto as consequências jurídicas do descumprimento dessas normas. Então, a minha primeira manifestação é justamente nesse sentido, de demonstrar o quanto para nós, advogados, é de extrema relevância o cuidado com a prova, porque a prova resolve o conflito do processo estabelecido, e o quanto nós temos que ter cuidado de buscar pessoas para nos assessorar nesses trabalhos, porque nós, advogados sozinhos, não temos condições de dar conta da complexidade dos conhecimentos que são exigidos para lidar adequadamente com esse tipo de situação que pode chegar
as nossas mãos enquanto constituídos ali para defender os interesses de uma determinada parte. É isso, Kleber, muito obrigado nessa minha primeira intervenção. Obrigado, doutor Masi. Não sei se está bom o áudio. Não, a gente já consegue, já temos aqui, já falou bastante coisa aqui, depois no final eu vou retomar, já tomou alguns assuntos bem interessantes aí. Teve até um caso bem parecido aí que a gente atuou aí essa coisa que o senhor falou do guindaste, das ancoragens, isso aí. Então, eu já vou pedir aqui para abrir o áudio do doutor Christian. Vou fechar o áudio do doutor Masi. Então, doutor Christian, com o senhor aí a palavra, a gente já conversou também, né? Inicialmente, nós já temos uma relação aí bem bacana, até alguns projetos juntos aí de capacitação, outras coisas aí que a gente tem pensado aí, a gente tem sentido necessidade. E alguns casos criminais também, né, doutor Christian, que o senhor comentou aí, então fica com o senhor a palavra e tem o seu tempo aí. Bom, boa noite. Queria agradecer primeiramente ao Kleber Miller, né, mais uma vez. Com toda certeza eu corroboro com tudo que foi trazido aqui pelo colega Carlos, mas eu acrescento um pouquinho mais, pois na realidade eu conheci o Kleber em 2019, na posição de coordenador adjunto do IBCCRIM, entendi por importante convidar o Kleber, não só por ser ex-diretor do IGP, mas por ter um trabalho voltado quase que especificamente por difundir a informação da perícia. E eu achei interessante naquela oportunidade, pois como eu estava selecionando alguns professores para o laboratório do IBCCRIM, eu achei interessante trazer perícia, porque é uma coisa que, como o colega Carlos falou, a gente não consegue, a gente não domina isso, a gente não tem nem como cadeira optativa na faculdade, e a gente depende muito disso, enfim, porque na realidade, como disse muito bem o meu amigo Carlos Masi agora, na maioria das vezes o que vai decidir um processo criminal é a prova técnica, é aquela perícia criminal, né, que foi realizada pelo expert, pois nos foge. Nós não temos alçada quando advogados criminal em todas as searas, por óbvio. Nós ignoramos muitas outras áreas e aí nós precisamos nos valer dos peritos, né? Cada qual na sua área de competência. E me recordo, Kleber, ano passado, quando nós nos encontramos lá no Interforense 2019, eu, um advogado metido lá só com peritos, mas foi uma oportunidade excepcional, sensacional. Já estou agora com a passagem já reservada para 2021, porque o que se viu lá é um divisor de águas. Nós precisamos cada vez mais estreitar esses laços, esses caminhos, que na realidade eles são paralelos, mas nós precisamos sim ter muito conhecimento, como diz aí ontem, ainda fiz uma citação do Evandro Lins e Silva, e fazendo mais uma dele agora, diz ele, né, o advogado é obrigado a abordar as mais complexas questões, a debater balística, engenharia, medicina, química, física, enfim, e é isso mesmo, né? Nunca esteve tão atual como atualmente. Nós temos que realmente nos fazer valer de todas essas outras matérias e se não podemos ler diretamente, ir beber direto na fonte, nós temos que nos valer de laudos e pareceres técnicos. Aproveito também para agradecer as palavras do meu amigo e colega Carlos Masi, mas na realidade o Carlos está anos-luz, né? O Carlos ele está fazendo agora doutorado, já tem um mestrado há muito tempo, é um estudioso assim que sempre me trouxe bastante orgulho e na realidade poder estar agora dividindo aqui essa nossa fala, para mim é uma honra, né? Então eu fico muito feliz porque o Carlos falou que a gente se conhece de muito tempo e realmente a gente começou a pesquisar, nós temos umas fotos juntos já de 10 anos atrás. Então, eu tive muita honra aí de sempre poder me inspirar nele e poder trilhar aí um caminho meio que paralelo e acompanhando ele, né? De longe, mas acompanhando. Como disse o Carlos,
Eu também participei de alguns casos onde a prova técnica, a prova pericial foi circunstancial e fez toda a diferença. Tem um caso recente de um júri que eu tive a oportunidade de atuar, onde não se tinha certeza se, na realidade, se tratava de um homicídio, né, com simulação de suicídio, ou de um suicídio propriamente dito. A circunstância que trazia muita dúvida era que havia uma fratura do osso hioide, circunstância por demais incomum, dizia a denúncia, em casos de enforcamento com suspensão incompleta. A vítima tinha sido encontrada enforcada em suspensão incompleta, e todos os peritos, e eu me refiro mais ou menos uns 5, 6 peritos que oficiaram naqueles autos, afirmavam que o osso hioide, a fratura completa do osso hioide, só se apresentava em caso de suspensão completa. Outros peritos também, a circunstância que foi encontrado, não ocorre a fratura do osso hioide, apenas em suspensão completa, com a queda livre e brusca da vítima. Com base, e todos os peritos, depois de falarem isso, eles faziam referência, com base nas declarações, as declarações podem ser comprovadas no livro do Dr. Genival França. E, enfim, todos os peritos faziam praticamente uma referência nesse sentido, e aí citavam o doutor professor Genival França. O problema que se formou é que o suspeito desse delito, então, foi pronunciado, foi submetido a julgamento, e nas vésperas do julgamento, o advogado que estava frente à causa, ele tratou de conseguir um parecer do professor Dr. Genival Veloso França, e explicando essa situação da fratura completa do osso hioide no enforcamento de suspensão incompleta, ajoelhado. E nessa ocasião, o professor Genival França, ele se manifestou e disse, olha, o negócio é o seguinte, a fratura do osso hioide pode surgir em caso de enforcamento de menor impacto, sem necessidade de livre queda do corpo, tendo influência o corpo da vítima, a consistência da alça e, principalmente, a finura e a dureza do aço. Diz também o professor Genival França, nessa oportunidade, que o sinal mais importante, o sinal que deveria receber a maior importância, era o sulco do pescoço. Ainda que lesões de estrangulamento sejam qualificativamente similares à do enforcamento sobre as infiltrações hemorrágicas das partes moles, o que distingue é o sulco do pescoço, no que tange a continuidade ou a descontinuidade, localização e nível de profundidade, a quais são totalmente diversos. O enforcado, ele tem o sulco, até pelo peso e pela força da gravidade, ele tende a ser mais forte aqui, era o que estava demonstrado no laudo. Diferentemente, se fosse uma simulação onde, obviamente, o sulco provavelmente faria uma circulação total do pescoço. Então, nós acreditamos que esse laudo tenha sido super importante, porque, ainda que os jurados não fundamentam os seus votos, quando o julgamento tem vez no plenário do júri, nós acreditamos que isso, na realidade, conseguiu elidir de uma forma bastante robusta e consistente o depoimento de 5 peritos. 5 peritos que, na realidade, atestavam uma circunstância que não se condizia com a veracidade e ainda traziam como argumento de autoridade as palavras do Dr. Genival França, e ele não havia dito isso. Então, nessa circunstância, essa prova foi importantíssima. Tem outro caso também que eu achei super importante, onde eu atuei na defesa de policiais militares e uma guarnição da Brigada Militar havia entrado em conflito de tiros com a vítima e havia alvejado a vítima 16, 17 vezes. Com base apenas no número de disparos, a guarnição da Polícia Militar foi denunciada e foi pronunciada e foi a júri.
O problema, senhores, é que, na realidade, atualmente, existe um mito onde, não, é como se existisse uma tabela. Olha, mais que 5 disparos, houve ânimos necandi. Menos não. Isso aí não existe. Por essa razão que é preciso conhecer balística. Por essa razão que é preciso ler bastante sobre balística e entender que o mito do stopping power se abandonou há muito tempo. Eu lia bastante, eu me recordo quando eu era mais jovem, que lia aquela revista Magnum, onde naquela época, 1990, perdurava ainda Stopping Power, calibre 44, calibre 45, e vinha todas essas informações que, na realidade, elas já foram afastadas por especialistas que hoje em dia se debruçam sobre esse aspecto. E, a bem da verdade, hoje, nós sabemos, lendo literatura especializada, que existem diversas teorias, e uma delas é os 10 segundos do homem morto. Eles costumam dizer 10 seconds of dead man, o que significa dizer que um homem que recebe um disparo, inclusive até no coração, ele tem 10 segundos vivo ainda, podendo correr, podendo disparar todo o armamento dele, fazer uma recarga ainda e continuar disparando mais ainda. Então, é preciso que se afaste de uma vez por todas esses conceitos como stopping power. Outra coisa que é interessantíssimo, existe a gente lendo sobre balística terminal, a gente pode aprender que tem uma circunstância chamada ciclo ODA. Ciclo ODA significa observação, orientação, decisão e ação. Até uma pessoa que está diante de um conflito armado, até ela se dá conta que aquilo lá que aquela vítima, enfim, ou aquela pessoa que estava atirando nele não se configura mais uma ameaça, e é justamente esse ciclo ODA tu tem que observar que não é mais uma ameaça, tu tem que te orientar nesse sentido, bom, deixou de ser uma ameaça, decidir, vou parar de atirar, então, e realmente parar de atirar. Isso aí, costumam dizer que existe um lapso temporal de 1 segundo a 1 segundo e 30. As coisas não são imediatas, as coisas não são automáticas. O que significa dizer que se a cada segundo é possível deflagrar 4 disparos, então é muito possível que num conflito armado, depois que a ameaça cessou a agressão, ainda pode-se deflagrar mais 4, 5 ou até 6 disparos. Então, essa tabela, onde condiz, não, até 3 disparos era legítima defesa, mais que 3 já não é mais moderado, então houve um excesso, ou houve intenção de matar. Então, é preciso que o advogado domine esses conceitos, não assim de uma maneira sublime, mas que possa eventualmente questionar quem? O perito, saber o que perguntar. E por essa razão é preciso que a gente tenha a consciência e a constância de se atualizar a todo instante, né? Nós temos que também perceber que, em regra, as autoridades policiais eram treinadas com o sistema do double tap, que era para, na realidade, realizar uma cavidade permanente maior e aí, enfim, realizar uma incapacitação naquele agressor. Mas isso aí também já foi afastado. As cavidades permanentes, elas não permanecem, né? Umas cavidades, não, as temporárias, digo, já confundi. As cavidades temporárias não permanecem, o que permanece é as permanentes. Então, na realidade, o mito do double tap também foi afastado, e o grande problema é que os peritos se debruçam sobre isso e afirmam que o problema do double tap é que, em regra, o agente, no segundo tiro, ele tinha uma tendência a verificar se ele acertou os dois, aí o que ele fazia? Parava de atirar. E parando de atirar, a pessoa se torna um alvo, né? Então, na realidade, tem que evitar essas circunstâncias, e o que eu pude observar lendo uma doutrina especializada é que tu tem que, na realidade, continuar efetivando os disparos até que, de fato, a ameaça seja neutralizada. E tem todo esse ciclo ODA que a gente pode, eventualmente, passar um pouco, mas sem nenhuma intenção de haver um excesso doloso.
Último caso que eu queria trazer também, Kleber, que é um caso que foi um caso bem interessante, na realidade, foi, acho que o meu 4º ou 5º júri que eu fiz da Ativo, e aí eu percebi que eu conheci o acusado lá no Foro Central, e aí, na realidade, a denúncia dizia que ele tinha encontrado um contra dentro de um ônibus, e os dois tinham saído do ônibus, essa vítima saiu fugindo, e o autor do crime deflagrou uma série de disparos que veio a entrar na coxa por trás, e aí ele estava sendo acusado de tentativa de homicídio. Ocorre que no meio do júri eu estava olhando o laudo médico, e o orifício de entrada do projetil tinha sido pelo quadríceps, e não por trás. E justamente o depoimento do autor do delito, ele diz que ele estava dentro do ônibus, foi reconhecido por essa vítima, que puxou uma arma, eles entraram em luta corporal, a arma que a vítima trazia disparou na própria perna dele e ele fugiu. Então, com essa circunstância, que veja bem, nem o promotor, na época, tinha se dado conta, tanto é que fez uma denúncia totalmente contrária à prova pericial. E foi com base nessa circunstância, somado ao depoimento do acusado, que dizia que tinha acontecido dentro do ônibus, e a prova pericial demonstrava e corroborava o depoimento do acusado, que ele foi absolvido dessa tentativa de homicídio. Então, são circunstâncias que eu acho bem interessante trazer, trouxe aqui, porque mudaram totalmente o caminho do processo, e aí eu devolvo a palavra para ti, Kleber. Enfim, né, eu acho que é basicamente isso que eu gostaria de trazer, para enfatizar e enaltecer a prova pericial sempre durante o procedimento e processo criminal. Não, agradecer, né, Tombini, a sua manifestação, a do Masi. Então, eu pontuei algumas coisas aqui, tá? Então, até para as pessoas que estão assistindo, né? Tá, nós comentamos, os senhores atuam basicamente na advocacia, dentro da advocacia criminal, né? Dentro do processo penal. E até hoje, um dos posts que eu coloquei, assim, até para mim é uma coisa relativamente recente também, né, Christian? Eu atuei 20 e poucos anos como perito criminal. Então, a forma como atua o perito criminal, né, eu também certas coisas também agora, quando encerrei a carreira como perito criminal, como diretor até da perícia, e fiquei esses 3 anos no assessoramento ao Ministério Público, né, que acabou culminando até na criação de uma unidade de assessoramento criminal dentro do Ministério Público do Sul, da parte criminal, né, em específico do júri. Então, o que a gente nota, e até linkando com o que o Dr. Masi falou, né, é sobre a disciplinariedade, assim. Então, o quanto, para nós mesmo, para nós peritos, às vezes é difícil, e eu acho até meio temerário, né? O perito, dentro da carreira, o que acontece? Ele acaba atuando em algumas áreas, né? Até para entender, né? O perito oficial, ele faz um concurso, depois ele faz um curso lá dentro. Nem todos os cursos têm essa abrangência toda. Às vezes eles são muito gerais, e daqui a pouco o perito... Eu vou dizer a minha própria experiência. Eu fui atuar, no início da minha carreira, na área que eu não tive curso dentro da formação de perito criminal. Então, me capacitei em várias coisas lá dentro e me colocaram numa área que eu não tinha tido nenhuma aula para atuar. E foi a área que me destinaram lá em 97. Lá. O doutor Masi falou uma coisa aqui muito interessante, várias coisas, né, bastante interessantes, né, como o próprio Christian disse, é um estudioso, né, e até esse reconhecimento que a gente tem em relação à complexidade da prova técnica, né. É uma dessa importância dos registros, né, essa atenção dos registros, né, dos registros fotográficos. Pode ver, ele fez um caso, ele citou aqui na fala anterior, em que tinha um perito contábil, mas ele tem ele pode ser de uma outra área, mas ele tinha aquela coisa de saber que algumas coisas são importantes, né? Então, talvez até para um outro perito, para que não se percam
aqueles elementos ali, né? Que é uma coisa também fundamental, né? Principalmente na perícia criminal, em local de morte violenta, a preservação, os registros, as anotações, as medidas, né? E para os próprios peritos lá dentro, como é que funciona, talvez, para o perito e para o assistente técnico, até para a gente ter um pouco dessa distinção. Eu já mencionei sobre isso até numa transmissão que nós fizemos aí, até a convite do Dr. Christian. Acho que está fechado seu áudio aí, Christian. Pode abrir seu áudio aí também. Agora estamos todos com o áudio aberto. Fechou. Não, agora ficou legal. Que às vezes o perito ele foi um perito local, ele foi um perito de balística, ele foi um perito que trabalhou em laboratório. Então, mesmo lá dentro da perícia, são tantos... ele é um perito criminal, mas assim, são tantos saberes dentro da perícia criminal. E o perito, dentro daquele processo, ele participa, às vezes, de uma pequena parte daquele processo. No primeiro, que ele não enxerga o todo, ele não tem acesso ao inquérito, às vezes ele não tem acesso... Não é que não tenha, porque não quer. Mas, normalmente, ele recebe um ofício, olha, atende isso aqui. Aí ele vai lá e atende. Aí um outro perito atende outra coisa. Então, às vezes, a gente tem 20, 30 peritos diferentes atuando dentro do mesmo processo. E uma coisa que vai pegar muito pesado, cadeia de custódia, né? Já fazendo um link com o que o senhor falou, né, doutor Márcio? Eu já vi no próprio caso da Boate Kiss, eu acompanhei a Boate Kiss, claro, em umas etapas anteriores, né? Tem que ver como é que está, né? Mas uma das coisas até que se bateu bastante foi uma coisa da cadeia de custódia, né? Porque alguns elementos eles foram levados para a Argentina, tinham exames que a gente não sabia fazer aqui. Como é que foi preservado? Como é que tu preservou esse sangue? Como é que tu... Até os senhores falaram, enquanto os senhores já se dedicam ao estudo da prova técnica, isso eu vi uma foto dos senhores, os dois, né? Um dos nossos mestres, que é o doutor Domingos Toqueto. E numa conversa com o doutor Domingos Toqueto, um dia ele me falou assim, que ele teve um caso que ele atuou que simplesmente ele se manifestou em cima do saco da cadeia de custódia, estava cheio de marca de grampeador, entendeu? Então o cara abriu, grampeou, outro, abriu, grampeou, outro, abriu, grampeou. Tá, isso aí não é cadeia de custódia. Isso não é cadeia de custódia de lugar nenhum. Cadeia de custódia, eu vou pegar aquele envelope, eu já mostrei uma vez aqui, eu vou pegar aquele envelope, vou pegar aquele material, estou na cena do crime, peguei aquele material, jogo dentro do envelope e lacro, selo ele. Ele tem que ficar lacrado, até que alguém que vai analisar aquilo ali vai abrir aquele lacre. E quando abrir aquele lacre, eu tenho que ter certeza que aqueles lacres são íntegros, tem toda a descrição daquilo. Eu vou botar de novo até aquela embalagem dentro da próxima embalagem, que eu vou embalar de novo, e vou lacrar aquilo de novo. E os lacres em cima de outros vestígios, que são os vestígios biológicos, de sangue, né? Que tem todo o cuidado. Tu vai abrir um invólucro ali, um potinho, onde tiver alguma coisa dentro, tu vai romper um lacre, vai fazer a tua sanada, depois tu vai ter que botar no outro envelope e botar um lacre. Tanto que um dos trabalhos que a gente fez forte na perícia criminal ali, foi uma das bandeiras, né, que eu pedi para nós implementamos uma das melhores do Brasil, que é a cadeia de custódia, geração de etiquetas, geração de códigos de barra, relação de uma série de coisas que também agora, com a 13964, com essas mudanças agora, claro, já existia, né, o doutor Márcio falando, já existiam algumas referências em relação à cadeia de custódia, já pelo Ministério da Justiça, né, já vem se falando isso, tanto que os cursos de cadeia de custódia, até por uma curiosidade, algumas pessoas talvez desconheçam, tem uma perita do Rio Grande do Sul, que era a Joseli, que foi a escolhida lá pelo Ministério da Justiça, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, há bastante tempo já, para já trabalhar essa coisa da cadeia de custódia das provas para a perícia criminal, e ela deu curso no Brasil inteiro, e foi uma pessoa que, quando eu estava de diretor-geral, eu convidei ela para nós implementarmos de forma mais intensa, assim, a cadeia de custódia, e o quanto isso é uma palavra, e o quanto ela se desmembra, e o quanto ela é complexa. Até pela diversidade de vestígios que nós temos dentro da perícia criminal. O próprio corpo, nós tivemos um caso aqui, eu era diretor-geral, e que o corpo foi trocado. Imaginou para nós, é claro, e outra, trocaram o corpo de um homem e de uma mulher. Era maior, porque era uma pessoa que tinha sido carbonizada. Ou seja, o corpo já teria que sair da cena do crime com um lacrezinho no pé. Eu tenho que olhar, saber que aquele corpo que eu estou analisando, ele vai ter uma identificação lá da cena. E aí nós temos uma arma, daqui a pouco tem um vestígio biológico, daqui a pouco tem uma porta que é o vestígio. Como é que vai fazer isso? Às vezes o carro é o vestígio. Como é que nós vamos lacrar os carros agora? Eu vi um caso agora que estavam questionando, é isso.
O carro sai de lá, e aí o carro não é lacrado, não é nada, depois a gente vai analisar, e aí, o que aconteceu nesse ínterim? Lá, desde a cena, até a análise do perito. Então, até para que a gente tenha certeza, né, que aquilo que o perito está analisando é aquela mesma coisa que foi coletada lá na cena do crime. Por isso fala dessa cadeia de custódia, né? Esses elos todos interligados que, né, pode gerar uma certa desconfiança, né, uma certa coisa. E retomando essa coisa do... E aí o perito criminal atua de um jeito e o assistente técnico ele vai enxergar, vejo hoje, né, depois de 3 anos, o Ministério Público agora atuando, assessorando os senhores, os advogados, né, de quanto um perito, principalmente o perito que vai ser assistente técnico, já tem uma certa carreira, e mais do que o saber que nós temos, é também saber qual, foi o que o doutor Márcio mencionou, qual profissional que nós vamos precisar em determinado caso. Né? Eu até me manifestei esse dia, quando tem aquelas explosões lá no Líbano. Tá? Eu disse, aqui vai precisar um engenheiro químico, vai precisar um engenheiro civil, talvez precise um engenheiro mecânico, vai precisar um cara para o local, talvez precise um cara de análise de imagens, pode ser um cara de análise de áudio, não sei, às vezes tem coisas que determinam coisa até pelo áudio. Então, qual o profissional ou a equipe de profissionais que, às vezes, uma coisa já é complexa para fazer os exames e, às vezes, a gente precisa de uma equipe para fazer um assessoramento técnico, enxergando, né, um especialista em armamento, um especialista, talvez, em manchas de sangue, daqui a pouco a gente pode precisar um perito que entenda de imagens, de áudio, e eu acho muito difícil, é difícil um perito acumular todos esses saberes. Então, às vezes, como os senhores às vezes se montam, né, em bancas aí de advogados, no próprio Ministério Público, um grupo, às vezes, de promotores, né, o Centro de Apoio Criminal, o Centro de Apoio, o Gabinete de Assessoramento Técnico, alguns promotores mais experientes do júri, junto com o promotor do caso, e, às vezes, alguns casos de maior complexidade técnica, às vezes a gente pode necessitar, né, claro, nem todo mundo tem esses recursos, aí, às vezes geram custos, né, de montar, às vezes, uma equipe de peritos para que a gente possa abordar, né. E do Dr. Christian, depois eu já passo as palavras para os senhores, o Christian falou várias coisas, né, falou uma das coisas que eu acho muito legal, e até uma dessas iniciativas, é aproximar os operadores do direito e nós, os peritos, né? Porque que eu digo para todo mundo, quem é o cliente? Eu sempre dizia lá dentro da prova perícia, quem é o cliente? Quem é o cliente da perícia? Quem são os clientes da perícia? Então, os clientes da perícia são os policiais, são os que mais demandam, né? Os delegados, os investigadores, mas isso vai passar, em alguns casos, pelos promotores, vai passar pelos advogados, pelos juízes, mas também tem uma outra coisa também que ele passa, talvez uma pessoa tenha uma coisa interessante, vai passar pela comissão de sentença. Então, tem coisas, às vezes, dos laudos, eu tenho falado bastante na divulgação da perícia da ciência, de também nós não temos um tecnicismo muito grande dentro dos laudos. Porque isso aí, às vezes, quem vai ler o teu laudo, os senhores vão mostrar lá para a comissão de sentença, o texto não pode ser de uma forma tão rebuscada e complexa, né? Então, até entendermos isso. E outra coisa que o Christian falou que eu achei muito interessante, que eu tenho mencionado muito isso, uma das coisas é o senso comum. Né? Senso comum. Então, a gente analisa uma coisa assim, não, como ele falou, não, o cara quebrar o ocioide só se o cara se pendurar e se atirar, vai quebrar o osso. Agora, aí eu pergunto, alguma vez ele já testou isso? Ele citou a bibliografia, que parte da bibliografia isso aí está citado? Onde é que está isso aí referido? Então, até isso tem que ter muito cuidado. Que é uma coisa que eu tenho comentado muito, eu vejo o quanto os senhores se dedicam à capacitação, né? E eu menciono isso muito, principalmente para os peritos, de uma certa forma, que os peritos, às vezes, eles entram, não sabem nada, todo temeroso, daqui 6 meses ele faz um caso, faz 2, daqui a pouco ele faz um, faz outro, daqui a pouco, com 2, 3 anos, ele já acha que sabe, ele é o Sherlock Holmes, sabe tudo. E aí que vem a derrocada.
né? Porque ele acaba não sabendo que ele não sabe. Então, nós que vamos muito congresso, eu já perdi a conta de quantos congressos, seminários eu fui, assim, eu tenho a grata satisfação de conhecer o Christian lá. Aí a gente vai ver, assim, como nós, daqui a pouco, tem um perito local, mas tem um perito local que ele é especialista nisso, ele entende mais daquilo. A gente chega lá, aí tu vê o quanto a gente também é super humilde, assim. Com o tempo, tu vai vendo que daqui a pouco tu olha lá dos teus anteriores, ou daqui a pouco tu assiste uma palestra de um troço que a ciência evoluiu e tu, meu Deus do céu, cara, eu não sabia nada disso. Isso aqui eu nunca abordei nos meus laudos, isso aqui eu nunca coloquei nos laudos. Uma coisa que eu tenho agora, por exemplo, perfis de manchas de sangue, que são estudos modernos aí que tem feito, o pessoal tem trazido, né, o Canelas, a gente trouxe aqui, fundos que eu trouxe aqui, e outras análises. A própria Neto deve ter o manchas de sangue, o vermelho aí, acho que é isso que o Christian deve pegar. Exato, entendeu? Isso aí, até isso aí, né, Christian? Quem escreveu esse livro é um engenheiro químico. Então, sangue, ele tem que ser tratado como fluido, e não tratado simplesmente como uma substância biológica, entendeu? Porque quando tu estuda o sangue, tu estuda, em termos de dinâmica, tu estuda uma dinâmica dele como fluido, como projeção, como escoamento, né? Então, é uma análise, nesse caso, ele é feita por um engenheiro químico, né? O Canella é um engenheiro químico. Ele tratou o sangue exatamente como tem que ser tratado, como fluido. Tá? Isso que o França, que o Christian também falou, claro, no Interferências, então isso é uma das coisas, que é um convite também, né, nós irmos mais, talvez, nos congressos, nos seminários. O Christian já me fez um convite aí de participar dos congressos, tanto pelo aprendizado, quanto pela aproximação, né, de conhecer os profissionais, saber quem está, né, e os peritos, eu posso falar com certeza, os peritos não têm ideia da importância realmente, às vezes, do que eles escrevem, né? Não existe esse feedback, doutor Masi, doutor Tombini, eu falei isso para os promotores, não tem esse feedback, os peritos, muito pouco, tem peritos que passam, às vezes, uma carreira inteira trabalhando em local de crime e nunca foi um júri, nunca foi chamado no júri, ou nunca assistiu um júri. Então, eu me lembro que uma vez que eu me coloquei à disposição para o Ministério Público há um tempo atrás, eu disse assim, até que quem me convidou disse assim, tu vai ser bombardeado lá, mas disse assim, mas a gente tem que ser bombardeado, no bom sentido. Eu tenho que saber, não adianta eu achar que o meu laudo está lindo, maravilhoso, que está muito bom, está muito... Estou achando, meu laudo está ótimo. Daqui a pouco, quem vai usar teu laudo? Olha, tu não mencionou isso, tu não citou aquilo, tu não conclui nada, o teu laudo é simplesmente um relatório, tu não me fala, às vezes tu te preocupa muito com a causa da morte, tu não fala em lesões secundárias, tem alguns elementos que tu não abordou, tem pouca foto, as tuas fotos têm uma baixa resolução. Então, e aí o que acontece quando a gente vira assistente técnico? A gente começa a enxergar tudo isso, né? Aí tu vê os depoimentos, tu vê... acho que o doutor Masi também falou uma coisa muito interessante, e eu vi muito isso num caso que acho que o Christian já comentei com ele, um caso que eu gosto muito, acho que eu recomendo aos estudiosos aí do direito estudar o caso Odilânio Glioni sobre a ótica da prova. Assim. Então, tem várias coisas muito interessantes no caso, e uma delas é isso. Às vezes, as testemunhas, e às vezes esses casos levam muito tempo, daqui a pouco a testemunha ela já começa a acreditar que ouviu coisas, ou que viu coisas. Às vezes, ela não está nem mentindo. Ela não está mentindo. Então, daqui a pouco, a memória dela já começa a enganar ela. Então, nesse caso que tu citou, tu fez, eu me lembro, eu assisti lá no Interforense, inclusive, tu fez uma animação gráfica que foi sensacional, ficou muito elucidativo. Eu acho que, na realidade, quem tinha dúvida ali depois se dissipou, porque foi muito bem feito aquele teu laudo, muito bem mesmo. Na real, eu fiz uma apresentação, que foram vários laudos, né? Na real, né, Cristian, claro, eu fiz uma apresentação em cima do trabalho de alguns dos colegas, mas, assim, teve várias coisas, por exemplo, resíduos de tiro, a técnica mudou,
Mas eu não posso hoje fazer uma técnica e comparar com o exame que o perito fez na época. O exame que ele fez na época, a técnica que ele usava na época, aquela. Então, se eu questionar aquela técnica lá, tem que ter muito cuidado também, né? Eu tinha que repetir o que o perito fez lá atrás, para dizer que ele estava errado ou não. Que era aquela coisa de vestígio dar numa mão, não dar numa outra, isso ser conclusivo ou não ser conclusivo. Tinha depoimentos na reposição simulada, por exemplo, que a gente, quando abria a arma, tu via que só tinha uma munição deflagrada. E aí tinha um testemunho de que eu viram 2 tiros, que eu viram 3 tiros, entendeu? Então, tem coisas assim das testemunhas, e aí quando a gente aborda essa prova de uma forma mais sistêmica, né, olhando tudo isso, daqui a pouco tu tem coisas da prova que às vezes até tu tem que descartar, né? Foi o que o Masi disse agora há pouco, sobre a prova testemunhal ser uma das mais falhas, não foi, doutor Masi? Exato. Exatamente. Eu acho que tem que superar isso aí, né? O olhar do perito vai ser fundamental. Claro que o perito tem que ter a visão do todo, né? Às vezes chega para ele só algumas partes, né? Algumas peças soltas e ele não tem essa visão. Então, é claro que o assistente técnico vai ser provido ali de todas as informações que ele precisa para fazer o trabalho. E, às vezes, o perito, sobretudo o perito lá do local do fato, ele é muito limitado ali às informações que ele tem na hora. Então, ele não sabe exatamente o que aconteceu, ele não tem... daqui a pouco ele não vai acompanhar o segmento, né, daquela perícia ali, porque aquilo ali começa no local do fato e estende, né? E os fatos são mais complexos, né? Não, e tem coisa realmente da cena, tu quer ver, mas depois de um tempo, como perito experiente, vê assim, tem coisas, às vezes, assim, tem informações que te trazem lá na cena do crime que ela pode até te atrapalhar. Com o tempo, claro, isso é um exercício, né? É um exercício grande. Mas, por exemplo, eu cheguei no local lá, o policial para mim, não, ela se matou. Ela se matou. Ou então, daqui a pouco, tu começa a explicar alguma coisa e, inconscientemente, claro, depois de um certo tempo a gente começa a ficar preparado para isso, tu começa a encontrar, por isso que eu digo, que às vezes as pessoas me perguntavam assim, o que tu acha desse caso? Eu digo assim, cara, perito não pode achar nada, ele não tem que achar nada, ele não tem que ter opinião nenhuma sobre o caso. Porque se tu começa a ter opiniões, tu vai começar a tentar justificativas para embasar essa tua opinião, né? Então, tu tem que deixar aqueles vestígios, os laudos sendo concluídos, as tuas análises, faz os teus levantamentos, e daqui a pouco aquelas coisas começam a falar por si, né? Nesse caso da Odilane foi muito clássico, assim, né? E aí tu tinha uma carta, tinha algumas dúvidas, né? Era um caso complexo, ela foi socorrida, tinha um boletim médico que dizia uma coisa. Por exemplo, esse caso da Odilane, o boletim médico dizia que ela tinha levado um tiro no ouvido, lá no hospital. O que era? Ela deu um tiro aqui no palato e o sangue escorreu para o ouvido. Aí o médico que recebeu ela lá no hospital, daqui a pouco tu tem um boletim dentro do processo assim, não, ela entrou aqui com um tiro no ouvido. Então, tu começa a criar dúvidas, assim, às vezes que elas são totalmente infundadas, né? Então, essa coisa da prova técnica e até do assessoramento técnico, muita coisa que a gente faz no assessoramento técnico é auxiliar os senhores, né, os operadores do direito, os promotores, bem como o senhor falou. O promotor ele tem uma linha, o advogado tem outra, às vezes defendendo, né, as suas teses, né, e nós como assistentes. Mas uma coisa que eu percebi muito, eu falo isso no Ministério Público muito, né, com muito carinho, assim, alguns promotores mais técnicos, eles queriam talvez se convencer do que realmente tinha acontecido. Então, até eu desmistifiquei um pouco daquela coisa do promotor querer acusar a qualquer preço, né? Então, assim, eu vi vários casos. Hoje mesmo eu falei com o promotor que fez o caso Bernardo e o caso Odilane. No caso Bernardo, ele continuou nessa linha, né, da denúncia. E no caso Odilane, ele retirou as denúncias. O caso foi reaberto e depois dos laudos complementares, ele retirou a denúncia. E ele se convenceu que realmente tinha sido um suicídio. Então, toda essa coisa
realmente em torno desse tema que nós estamos falando aí, que seria a prova técnica, o assessoramento, os operadores do direito. Mas aí eu passo para os senhores a palavra de novo aí, fazer mais algumas colocações. Fique à vontade. Bom, eu queria... Vou tentar ser razoavelmente breve aqui. Falar brevemente algumas perícias que me chamaram a atenção assim, ao longo da minha trajetória profissional. Que tipos de perícias eu já precisei examinar enquanto advogado e tenho visto recorrentemente nos processos criminais. E aí eu fiquei pensando, como eu já na minha primeira fala disse, perícias das quais participei, e aí vim pensando, e olha, e quantos, e o leque como é grande. Eu vou falar algumas, assim. Acidente de trânsito. Acidente de trânsito é uma coisa que passa necessariamente por perícia. Diversas perícias eu já vi, de velocidade com a marca da frenagem, tentar descobrir a velocidade através de vídeos do veículo. Atropelamento, como é que foi a dinâmica daquele atropelamento? Como é que foi a dinâmica daquele acidente? Como é que ele aconteceu? A reconstituição do acidente. Isso aí, fundamental para o advogado criminalista e para o advogado da área do direito civil, que vai apurar a responsabilidade civil por aquele acidente. Acidente de trânsito fundamental que vai passar por uma perícia. E o advogado vai ter que ter um assistente técnico para examinar o caso. Muito importante. E aí, só tu falasse algumas perícias complexas, Kleber, eu tenho um amigo meu que é advogado de vítimas de acidente aéreo. Ele é especializado nisso. E aí ele comenta, comentou comigo a complexidade que é perícia de acidente aéreo. Às vezes demoram meses essas perícias para ficarem prontas, por mais que sejam aeronaves de pequeno porte. Às vezes elas demoram porque tem muitas peças, é muito complexo. Toda aquela história da caixa preta, aquilo ali, até encontrar, até conseguir reunir as peças, aquilo ali, às vezes demoram meses, é muito complexo, é uma perícia extremamente complicada. Ainda dentro da parte do trânsito, aquele crime da condução do veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, né? A pessoa consome álcool antes de dirigir, teste de alcoolemia. Então, isso aí é fundamental que se tenha um conhecimento, até mesmo para questionar se o etilômetro, lá, se o bafômetro está regulado adequadamente, está dentro das normas do Inmetro, etc. Aferido. Já houve questionamento disso aí? Diga, fala. Não aferido, né? Aferido. Exatamente, não, ele tem que... Isso já foi caso de absolvição, o aparelho estava dando um índice equivocado, ele já tinha sido usado muitas vezes e não foi regulado, já estava dando um índice equivocado ali. Não, eu fui fazer um exame uma hora assim, ó. Vê quanto é que deu no etilômetro e vamos fazer um exame de sangue e ver quanto é que deu. Vamos fazer no etilômetro e ver o exame de sangue quanto é que deu. E começar a comparar para gente. Nós temos que nos basearmos na perícia pelo princípio da desconfiança. Nós precisamos, é preciso que se possa refazer aquela perícia e chegar ao mesmo resultado. Se eu não consigo refazer a perícia e chegar ao mesmo resultado, aquela perícia não tem sentido, ela perdeu a possibilidade de verificabilidade. Então, isso é um dos princípios lá da cadeia de custódia, né? Perícia toxicológica. Diariamente eu vejo perícia toxicológica para aferir a natureza da substância apreendida. Muitas vezes a substância pode não ser um psicotrópico, pode ser, às vezes, nessas novas drogas sintéticas, etc., às vezes a gente vê, essa substância não está catalogada ainda como psicotrópica, não é droga aquilo ali, não caracteriza o crime de tráfico, ou o crime de posse da substância, oficial lá não é proibida lá pelo Ministério da Saúde, enfim. Isso o advogado tem que saber, tem que dominar esses conceitos.
Isso que você falou, isso é uma coisa que a gente comentava muito ali dentro, porque assim, ó, essas várias, principalmente essas drogas sintéticas, Isso está sempre em movimento, está sempre em evolução. Novas formulações. Se aquela fórmula Exatamente. específica daquela substância, ela não estiver lá na Anvisa prevista, ela não é droga. Ela pode ter o mesmo efeito, fazer todo o mesmo estrago, alguma coisa que ela faz, mas ela não está prevista, não tá catalogada, não está registrada com aquela forma. Anvisa, isso. É na Anvisa. Não, então, isso aí é uma outra situação que é bastante recorrente. É relativo mais também a crimes violentos, né, crimes com morte, que vai tocar no ponto do tribunal do júri, dosagem do teor alcoólico no sangue, né, ou se estava sob efeito de entorpecente. Isso é fundamental para uma dinâmica de defesa, saber se a vítima estava alcoolizada ou não, qual era a dosagem de álcool no sangue da vítima. É fundamental, isso aí vai mudar toda a dinâmica de como o advogado vai se portar. E daí eu passei também por perícias bem mais, digamos assim, diferentes, né? Eu tive um caso, por exemplo, que eu sempre conto, porque foi uma situação bem sui generis, assim, exame sobre pedras preciosas, para aferir se aquilo ali, de fato, é uma pedra preciosa. Chamaram um geólogo, chamaram o IBAMA, chamaram não sei o quê, para verificar se aqueles objetos apreendidos, de fato, eram esmeraldas, e aí eles foram verificar que eram esmeraldas, e deram com uma precisão que eles disseram, olha, e não só são esmeraldas, como elas vieram lá de um vilarejo que fica perto de uma cidade lá no interior da Bahia. Elas vêm desse local. Entretanto, foram avaliá-las, o possuidor dessas esmeraldas achava que tinha ficado milionário com elas. Foram verificar que tinha também rachaduras nelas que tornavam imprestáveis para o comércio. Então, não valiam nada, era o mesmo que vidro, não tinha valor comercial algum. Mas foi interessante sob o ponto de vista de se dizer até o local de onde vieram essas pedras. Né? Isso trouxe um geólogo para saber. Perícia ambiental, crimes ambientais, olha, praticamente todos envolvem perícias. Tá? Eu tive um caso bem interessante sobre contaminação do lençol freático por metais pesados. Foi feita uma perícia oficial em que se fez a coleta em determinados locais e se viu e se afirmou, então, que aquela empresa estaria contaminando o solo ali, que a atividade daquela empresa estaria contaminando o solo. Aí a empresa me constituiu, eu busquei um assistente técnico que foi analisar essas perícias e fez outras medições em outros locais e questionou a metodologia de coleta daquela água do lençol freático. E questionou com base em autores e com base em procedimentos que não havia sido feita uma filtragem daquela água, então o teor era bem mais reduzido e que não se poderia afirmar que aquela contaminação era somente daquela empresa, que poderia vir de outras empresas da região, porque era uma região industrial de muitos anos e aquilo ali se acumulou por décadas. Então, o resultado, todo mundo absolvido pela dúvida quanto ao agente causador da poluição ambiental. Né? A perícia ambiental, análises técnicas, prova testemunhal aqui não adiantava. O que eu ia dizer? Eu assumi uma empresa, eu tomava todas as precauções, mas ainda assim era uma situação ali de sucatas, etc., que contaminava o solo. Tomou todas as precauções, mesmo assim causou a poluição. Só que a poluição não poderia ser atribuída somente àquela empresa e nem se sabia exatamente. Perícia psicológica, vou me encaminhar para o fim. Perícia psicológica eu tenho visto muito em crimes envolvendo abuso sexual contra menores. Inclusive, eu fiz um curso de psicologia forense justamente para tentar entender um pouco disso, onde aí eu apresentei um trabalho sobre a psicologia forense no tribunal do júri, na tentativa de estabelecer alguns parâmetros para a formação do conselho de sentença.
de como o advogado pode se valer da psicologia forense para escolher os jurados que vão compor o conselho. Então, mas dentro da ótica da psicologia forense, que é bastante ampla, essa parte que envolve menores, nós temos todo um regramento de escuta especializada desse menor, depois depoimento especial em juízo. O advogado tem que saber como lidar com isso aí, tem que ter as pessoas certas para fazer a avaliação da perícia psicológica, que normalmente são perícias extremamente genéricas, que concluem que o menor apresenta sintomas compatíveis com a narrativa do abuso. Isso aí não resolve nada, só que muitas vezes pessoas são condenadas a penas altíssimas com base nessas perícias lacônicas. E aí cabe à defesa trazer uma assistência técnica de peso para questionar isso e apresentar argumentos que, de fato, convençam o juiz. Medicina forense. Mazi. Pode falar. Toca a ficha. Pode intervir. Eu passei por uma situação muito similar e, na realidade, eu comecei a ver que existia dois tipos de laudo. O laudo que dizia que havia existido esse abuso e o laudo que dizia que não havia existido. E o problema é que todas essas mensagens que vinham no laudo, narração coerente, espaço, tempo, já estava tudo feito. Então, na realidade, um laudo se aplica a diversos casos. E o grande problema disso é como é que tu vai contradizer um laudo desse. Porque, na realidade, faz uma prova muito robusta nesse sentido. E nessa ocasião, eu consegui, a bem da verdade, com base nos depoimentos, tanto da vítima como das demais testemunhas, trazer diversas contradições, de tal monta que o laudo foi afastado em decorrência disso. Mas o laudo por si só tinha força suficiente condenatória. Esse que é o problema. Pois é, mas aí é que está. A psicologia é muito mais complexa que isso. A psicologia tem testes em que se pode chegar a uma maior precisão sobre o depoimento de certas pessoas, que a gente não precisa ficar contando com essas provas testemunhais. A gente pode pegar determinado indivíduo que sirva de base para a perícia e fazer testes cientificamente provados que vão demonstrar veracidade ou não das informações, características psicológicas, até acho que foi no júri do menino Bernardo, teve uma testagem psicológica sobre o pai, né, até a defesa encomendou uma testagem psicológica, se não me falha a memória. Mas é bem, esse tipo de situação é bem possível de ser realizado, para verificar aspectos, né, da personalidade daquele indivíduo. Isso também, numa situação de júri, é bem interessante. Isso, o senhor levantou um assunto muito, muito importante. Esses são os vestígios não materiais. A gente tem abordado isso como vestígios não materiais. Né? O exemplo para as pessoas que não é do nosso meio, para entender. Então, de repente, a criança foi violentada, aí tu vai fazer uma coleta, lá de repente tu pegou sêmen, tu vai ver a parte da violação, tudo é um vestígio material, tu vai lá, analisa a criança. Mas, às vezes, isso aí passou, aí depois vai ser feito isso aí, e é muito recente também, né, doutor Márcio? A perícia psiquiátrica, psicológica, é uma perícia muito recente, não é todos os estados que fazem. O Rio Grande do Sul até tem feito um trabalho bem, bem forte. E eu sempre, quando eu falo sobre perícia psicológica, eu sempre lembro um caso, que, se não me engano, é o Quarto Poder, se não me engano o nome do filme, em que as perguntas são feitas de forma equivocada, entendeu? Então, a pergunta indutiva é a pior situação que pode existir numa perícia psicológica. Então, daqui a pouco tu começa, ele pegou aqui, tu botou a mão ali, tu fez isso, a criança fala, não, fez sim, não. Então, tem toda uma forma de abordar, claro. Sobretudo na criança, que é muito fácil de ser induzida, né? Então,
Isso realmente é um assunto ainda bastante Mas eu te coloco uma outra situação também muito recente e que hoje mesmo eu vinha trabalhando numa situação de alegação de quebra de cadeia de custódia. Eu já trabalhei em vários casos em que a alegação defensiva era quebra da cadeia de custódia. Hoje, por exemplo, eu fui intimado agora, temos intimações online, hein, por e-mail, fui intimado de um vídeo que foi juntado dentro do processo, da testemunha refere que teria encontrado uma substância entorpecente dentro do carro apreendido do réu. E aí ela refere, o promotor, não, então nós queremos ver esse vídeo, a defesa concorda, quer ver o vídeo. Bom, aí me chega o vídeo por e-mail, num anexo do e-mail. Isso é, mas que vídeo é? Abri o vídeo lá, vi o vídeo, é um vídeo de 1 minuto, em que mostra eles mexendo dentro de um veículo, que eu não sei que veículo é, eu não sei em que local aquilo foi gravado, eu não sei em que circunstância, eu não sei a mão de quem que é que está aparecendo ali, eu não sei de quem é aquela voz, eu não sei que material é aquele que está sendo apreendido, que eles retiram, dizem, isso aqui é cocaína, um invólucro de plástico. Isso aqui é cocaína, não sei se é cocaína, eu não sei quem participou, não sei em que local foi gravado, eu não sei em que meio foi gravado, se foi no celular de quem, eu não sei como aquilo chegou até o e-mail do judiciário, quebra total da cadeia de custódia, isso chegou para mim por e-mail e vai ser juntado um processo, isso é prova acusatória? Isso é prova acusatória para condenar alguém pela... Eu não sei em que circunstâncias aquela prova, e isso aí não é a apreensão em si da droga lá, enfim, que foi colhida e levada para a perícia. É o vídeo que eu estou questionando, que é uma prova virtual, né? Uma prova que eu também preciso assegurar a cadeia de custódia dela, como em outros casos eu tive perícias informáticas de apreensões de HDs, apreensão de um celular, para extrair os dados de um celular. Ué, tem toda uma metodologia, eu tenho que fazer um espelhamento para garantir a autenticidade desses dados. Eu não posso simplesmente transmitir isso aqui por WhatsApp e achar que não pode ter alguma quebra de alguma perda de dados ali, alguma alteração relevante. Então, tem toda uma metodologia que tem que ser respeitada. E, para isso, nós, advogados, temos que estar muito atentos e temos que contar com assistência técnica também, a fim de poder refazer os mesmos caminhos que a perícia oficial fez, o advogado da defesa precisa poder refazer para provar, para aferir se aquilo realmente, o material que está sendo apresentado lá em juízo, para formar a convicção do julgador, é aquele que foi, de fato, apreendido com o indivíduo lá, que é material considerado ilícito ou não. Não, isso é de suma relevância. Não, e outra coisa, o celular, ninguém pode mexer, né? Ninguém pode mexer. Ninguém pode pegar o celular e mexer no celular. Cada vez não, isso aqui tem que ser apreendido lacrado. Não, pode ser manuseado. Entrei aqui, mexi nas conversas, já alterou. Já alterou o que tem ali dentro. Eu vi casos de ser reinstalado o sistema, o celular. Você pega o celular, tem reinstalado. Tentando restaurar as coisas. Tu recriou, tu contaminou essa prova não presta. Teve um caso recente, que é bastante repercussão, não vou citar muito, mas teve uma série de erros. Tem muito problema acontecendo ainda, mas isso é reflexo do despreparo também, talvez de algumas... claro que a gente sabe que a nossa polícia, por exemplo, a nossa polícia judiciária investe pesado nisso, mas tem muitos profissionais ainda despreparados para lidar com esse tipo de situação. E mesmo nós, advogados, ou os promotores, enfim, precisam se capacitar mais para saber lidar com esse tipo de situação. Acho fundamental. Falando da cadeia de custódia, o Masi trouxe uma situação, eu queria trazer uma situação bem rápida também, que eu achei bem importante. Eu fui constituído para atuar apenas no tribunal do júri, e aí, estudando o processo, eu vi, na realidade, que o meu cliente, no caso, ele tinha... perguntaram se ele tinha arma em casa, ele entregou a arma, e um dos projetis que foi encontrado dentro do forro
da casa da vítima, deu positivo com a arma que ele havia entregado, mas o projetil fatal, que ceifou a vida da vítima, deu negativo. Isso era uma prova cabal e que complicava bastante a vida dele. Mas não se obedeceu nenhum tipo de cadeia de custódia, ainda que não houvesse uma disposição no CPP trazida pelo pacote anticrime. Seria interessante que houvesse um cuidado com a prova. Por quê? Porque examinando os dois projetis, eu pude perceber que um tinha uma letra e outro tinha outra. E o que ainda é pior, voltando lá no início do processo, no enxoval do local de crime, esse projetil que deu positivo na arma do acusado não existia. Foi feita uma listagem do que foi apreendido dentro da residência. Não consta. E esse projetil não foi sequer mencionado. Como é que 2 anos depois ele aparece e dá positivo justamente com a arma do acusado? Essas coisas estão erradas. Não podem ser assim. E o problema é que vai a júri, o jurado não fundamenta, nós podemos ter eventualmente uma condenação dentro de um direito fundamental do acusado, que é o júri. O júri é um direito fundamental do acusado, previsto no artigo 5º, inciso 38, direitos e garantias individuais, diz ali. Então, o sistema que veio aqui para salvaguardar os direitos e garantias de alguém pode ser muito bem utilizado de maneira contrária. Então, essas circunstâncias são muito importantes. E, para encerrar minha participação, eu trago um autor que é muito conhecido na perícia criminal, mas na advocacia criminal nem tanto, que é o Edmund Locker. E o Kleber gosta bastante dele, eu também gosto bastante. Eu acho muito importante quando ele cunhou a terminologia do princípio das trocas, o que significa dizer que qualquer que for os passos, qualquer objetos tocados pelo acusado, qualquer coisa que ele deixe, mesmo de forma inconsciente, servirá como uma testemunha silenciosa contra ele. Está aí a importância do local de crime e do olhar preparado que só o Kleber Miller tem aqui. Quem dera, quem dera. É verdade. Então, quem dera. Não temos... Mas, assim, claro, acho que antes da gente concluir também, é só fazer um registro aqui, se vocês, se senhores me permitem. Tamara do Amaral aqui deixou um recado, Everton recado, a Juliane, acho que é Ibris, acho que é amiga do também conhecido do Dr. Márcio, Lázaro Baeto, a Rosângela Souza, né, também advogada aqui do Rio Grande do Sul, a Mariana Norvério e Eliane Baruch, uma das maiores referências de balística, e aqui Matheus Almeida, né, ele fala que a perícia psicológica é muito subjetiva, é difícil de trabalhar. Mas também deixa aí, doutor, os senhores aí mais alguma coisa que vocês querem fazer, alguma consideração, doutor Mais, doutor Christian? Eu vou fazer uma consideração final, então, Kleber, agradecendo muito a gentileza do convite, da oportunidade de debater um pouco aqui. Certamente nós teríamos muitas outras perícias para falar, eu até não consegui falar. Tu mencionaste o Domingo Toqueto, eu tive uma experiência com o Domingo Toqueto muito interessante de perícia grafotécnica, uma perícia gráfica, onde havia uma fraude documental, uma falsidade documental, em que um advogado era acusado de falsificar a procuração, a assinatura de procuração de um cliente. E aí nós fomos até a Polícia Federal fazer a coleta. Ele passou horas lá copiando uma revista da National Geographic, assim, ó, agora o senhor copia aqui para nós tomarmos fazer uma coleta da sua grafia, não sei o quê, e fizemos isso era a perícia oficial, e a assistência técnica do Dr. Domingos Toqueto já tinha colhido todas as informações, ele pediu, não, eu preciso disso e disso para verificar como é que é a tua grafia. Foi lá e fez, e já sabia que não era compatível, que não tinha sido ele. Aí demorou aquela perícia oficial e veio o resultado e realmente não era dele. E nós já sabíamos que não era, porque já tinha o doutor Domingos Toqueto feito, preparado, lá já tínhamos uma carta na manga do doutor Domingos Toqueto. Então, tem inúmeros casos de medicina forense, de exames de necropsia em que se precisou examinar, e eu me lembro de um que nós chamamos o Dr. Oswaldo Wolf-Dick para verificar se que a vítima não, esse é bem interessante, que a vítima não
não teria sido colocada na água já morta. Então, essa era a grande discussão, porque era a questão da asfixia por afogamento. E como não tinha água nos pulmões, então o Dr. Oswaldo Wolff-Dieck concluiu que ela já estava morta. E aí a tese da defesa foi ocultação de cadáver ali naquela situação, foi afastada a qualificadora, muito interessante. O caso foi resolvido pela perícia. O ocioide também, que o Christian mencionou, não vou conseguir entrar em todos, evidentemente, só para deixar o registro, infiltração de agentes também, perícia balística. Eu tive um caso desses aí de arma também, Christian, em que a arma foi manipulada, era a polícia militar também, sabe qual era a alegação da defesa, e ainda vai ter júri disso aqui, e eu quero fazer esse júri contigo. Eu acho muito interessante. Esse júri vai ser extraordinário, porque ele foi retirado do plenário para fazer uma nova perícia. A alegação da defesa é que é disparo acidental da arma de fogo. É uma arma, uma pistola daquelas Taurus, que teve uma série em que havia disparos acidentais, foi para a imprensa, etc. e tal, e é o que alega o réu do processo, que era policial militar, e a alegação dele é que ele havia acionado a trava de segurança, e mesmo assim a arma disparou, e o ferrolho estava aberto lá na delegacia, e foi manipulada essa arma na delegacia. Muito interessante. E tem uns testes que você faz, né, de queda, que ela tem uma altura. Essa arma, ela ia ser submetida a uma nova perícia, até não sei como é que ficou isso aí, mas ela foi, a prova testemunhal foi toda no sentido de que a arma foi manipulada em delegacia para que fosse destravada. Então, isso alterou o funcionamento da arma, etc. Eu quero só encerrar, então, já que o Christian citou um autor que é mais conhecido dos peritos criminalísticos, eu vou citar um autor que é muito conhecido dos juristas, que é o professor Rui Cunha Martins, que escreveu uma obra que chama-se O Ponto Cego do Direito. Não sei se tu já ouviste falar dessa obra, Kleber, mas quando esse professor português se refere ao ponto cego do direito, ele fala que o ponto cego do direito é tudo aquilo que é tido como evidente, é aquilo que não se questiona, é aquilo que ceda os sentidos, que produz um alto grau de alucinação. Nós achamos aqui, isso é tão evidente que eu não preciso fazer prova sobre isso. E o evidente, ele cega. Ele não nos permite ver, ele é um simulacro da autorreferenciabilidade. É algo que nós acreditamos que basta por si só. A perícia basta por si só. Às vezes, ela pode ser... ela pode estar equivocada. Então, erroneamente, nós somos levados a crer que isso que é evidente dispensa uma outra prova. Então, eu posso acreditar que uma perícia dispensa qualquer outra prova, e aí é que reside o perigo. E é aí que o professor Rui Cunha Martins chama de o ponto cego do direito. O desamor à possibilidade do contraditório, de poder contradizer aquilo com outros elementos que podem ser produzidos. Então, assim, vamos abrir as nossas cabeças porque o mundo é muito mais amplo do que só aquilo que está no processo. A gente não pode acreditar que o que não está no processo, não existe não no mundo. Está no mundo. Não. Isso não existe. Isso está equivocado. Exatamente. Cabe à defesa ou à acusação, enfim, as partes trazer para dentro do processo aquilo que não é do conhecimento do juiz, porque o juiz não pode ir atrás do que não está lá. É isso, meus amigos. Muito obrigado. Prazer para mim. E na esteira do Carlos, então, eu vou citar uma perícia que deve ter sido meu terceiro, quarto júri, bem no início da minha carreira. Fui contratado para fazer um plenário, examinando os autos, eu me deparei com o polígrafo da verdade. E o polígrafo vi uma dessas também. E o polígrafo da verdade, o acusado foi submetido ao polígrafo da verdade quando perguntou: mas tu queria matar a vítima? E ele falou que não, e disse que ele estava mentindo. Eu nunca vi um polígrafo dizer que a pessoa está falando a verdade. Nunca. Esse teste é feito para aferir uma mentira. O que eu vou fazer lá? Eu fiquei pensando, cara, como é que eu vou contradizer um polígrafo da verdade? E aí, enfim, eu
juntei umas diversas artigos, na realidade, dizendo que o que o sistema fazia, de fato, era registrar respostas fisiológicas, bem como a transpiração, frequência cardíaca, pressão arterial, que mudava a depender da pergunta que o examinando era submetido. E consegui comprovar, naquela ocasião, que os Estados Unidos já tinha afastado esse meio de prova, porque, na realidade, não havia aceitação geral da comunidade científica, considerando que o próprio acusado quis, e foi ele que solicitou, através do antigo advogado, a submissão a esse exame de prova, ainda que dissesse que ele estava mentindo, nós deveríamos desconsiderar o resultado e considerar a atitude dele em requerer para fazer esse exame, e esse exame, a feitura desse exame, a realização, deveria ser levado em consideração para contribuir e demonstrar a inocência do acusado. Não sei se os jurados aceitaram isso ou não, mas ele foi absolvido. Deu certo. Mas quando eu tive o primeiro contato com esse meio de prova, eu confesso que foi bastante assustador, porque eu não sabia como proceder com ele. Eu acho que é isso. Eu quero agradecer ao Carlos pelas referências, enfim, ao Kleber Miller, sempre por abrir esse espaço de diálogo e debate. E, mais uma vez, se o Carlos vai me convidar para esse júri, eu vou convidar o Kleber, a gente vai fazer esse júri tudo junto, que eu acho que a gente complementa de uma maneira ou de outra. Muito obrigado mais uma vez, Kleber, Carlos. Não, obrigado, Carlos, obrigado, Christian. Então, assim, muito. Eu abro o espaço, assim, eu tenho feito com os promotores, com os colegas, para a gente poder abordar esse tema, né, que é uma paixão nossa, a paixão dos senhores aí, né, atuando na advocacia, e eu, apaixonado pela perícia criminal que sou, né, mas também, ao mesmo tempo, o cuidado que nós temos que ter com a prova, né, com a interpretação da prova. E eu menciono muito, né, tem peritos que entraram hoje, que tem um dia de perito, e ele vai emitir um laudo e vai parar lá no tribunal do júri, tem perito que tem 20 anos de perícia e vai estar lá no tribunal do júri. Tem peritos, né, que são grandes estudiosos, grandes dedicados, né, e vão. Tem estados, né, em que a perícia não está num patamar, às vezes, nem o mínimo aceitável, né? Então, todo esse cuidado que nós temos que ter e também valorizar, né, o trabalho, nosso trabalho sempre sério, né, e trabalhar conjuntamente, né, cada vez mais as áreas técnicas, as áreas jurídicas, e também para os peritos criminais, né, que eles ficam, às vezes, em relação aos assistentes técnicos, né, mas muitas vezes o trabalho do assistente técnico é pedir uma explicação, é pedir um complemento, às vezes é solicitar, como o Dr. Masi falou, né, não está no processo, não está no mundo, mas de repente tem uma coisa no mundo que daqui a pouco ela pode estar para dentro do processo, né, que nós solicitarmos um exame complementar, ou às vezes a perícia não faz, por exemplo, o Rio Grande do Sul não faz perícia contábil, né? Então daqui a pouco a gente precisa de um exame contábil, alguns estados fazem, né, de colocar essas análises, esses pareceres dentro do processo. Pessoal, muito obrigado, quero agradecer bastante gente que nos acompanhou aqui, esse programa vai ficar lá no meu canal do YouTube, certamente muita gente ainda vai assistir as nossas referências aí da advocacia, doutor Christian, doutor Masi, uma grata satisfação. Boa noite a todos, muito obrigado, eu vou encerrando por aqui, tá bom? Valeu, obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Grande abraço. Um abraço, Obrigado, Masi. Um abraço, Christian.